Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou o professor Pedro Turco e o tema da nossa aula de hoje é sobre os filósofos do Iluminismo, um conteúdo importante para todos os estudantes da segunda série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem 2020, tá certo? Nós já tivemos uma aula sobre o Iluminismo, falamos das características gerais, isso lá no primeiro semestre, e hoje nós vamos falar de dois filósofos em especial, um é o John Locke e o outro é o Rousseau. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre a história das ideias, nós vamos falar um pouco desses personagens, a importância deles e o que eles trazem para a história da humanidade e qual a importância deles para os dias de hoje, para a contemporaneidade, para o mundo contemporâneo, porque saibam vocês, né, os dois filósofos que eu trabalharei hoje são fundamentais para entender a democracia, o Estado de Direito, as leis, o liberalismo econômico e político, tá certo? A nossa expectativa da aula de hoje é comparar o antigo regime e o iluminismo. Isso aqui é importante, né? Todos os filósofos iluministas tiveram uma característica geral, né? Todos tentaram superar os princípios filosóficos medievais, ou seja, tentaram se descolar daquilo do pensamento que existia no modo de produção feudal e tentaram construir uma nova forma de se pensar a realidade humana e tudo aquilo que cerca o homem, né? Aquilo que nós chamamos de razão. Então o iluminismo parte enquanto centralidade do seu pensamento, a racionalidade, e isso é característica de todos os filósofos iluministas, inclusive desses dois que nós vamos ver hoje, tá certo? O primeiro filósofo que nós vamos ver hoje do iluminismo é importante, né? O John Locke. Ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. Separei uma imagem dele para vocês. O John Locke ele é considerado, né, o pai do liberalismo político. Então, ele é de fundamental importância, né, para você que estuda teoria do Estado, ciência política, para você que quer entender o processo de evolução da teoria e da ciência política, não tem como estudar o John Locke. Ele é de fundamental importância, ele é um inglês e ele, em certa medida, construiu aquilo que nós chamamos de liberalismo político, a defesa dos direitos individuais, da liberdade, principalmente do Estado de Direito, porque ele partia do princípio que toda a sociedade tinha que ter tolerância, principalmente tolerância religiosa, tá certo? Separei para vocês três características das origens do John Locke. Observem. Primeiro, né, ele nasceu na Inglaterra durante o século XVII. É importante ressaltar que a Inglaterra do século XVII passava por transformações políticos, sociais, econômicas, aonde, né, em certa medida, ajudou e influenciou John Locke na produção das suas ideias, do seu pensamento. Então, John Locke é considerado o pai do liberalismo político e foi, né, um filósofo empirista. Veja, isso aqui é importante, né? O empirismo nasce a partir do John Locke. O empirismo é um método científico de observação da realidade. Então, o John Locke teve essa sensibilidade, né, de construir um método científico e, a partir da ciência, da racionalidade no centro do processo, analisar todo o comportamento humano e, em especial, todas as relações políticas e aspectos políticos. Tá certo? Ele é um filósofo empirista, tá bom? Outra questão importante, né, do John Locke, ele nasce na Inglaterra do século XVII. O que isso quer dizer, né? A Inglaterra é um dos primeiros países da história da humanidade a fazer esse processo de transição
entre o regime feudal e a modernidade. Então, ali na Inglaterra, surgem inúmeros fenômenos de superação do feudalismo e início dos tempos modernos. Então, o John Locke viveu toda essa ebulição, todas essas transformações que a Inglaterra passava. E é claro, né, o pensamento dele vem no sentido de superar aquilo que existia no feudalismo enquanto história das ideias, tá bom? Separei para vocês 3 grandes características do pensamento de John Locke. Observem aí. A primeira, né, o John Locke ele acreditava que o Estado tinha que garantir os direitos individuais. Por isso ele é o pai do liberalismo político, né? Em especial, além da liberdade intelectual, a liberdade de propriedade, né? Os indivíduos, eles, mediante um Estado de direito, ele tem garantias individuais de desenvolvimento da sua liberdade, seja intelectual, seja social, político e econômica. E, em relação a isso, né, o John Locke acha que tem que existir tolerância em relação a todas as diferenças. Ele criou, né, aquilo que nós chamamos ele superou, né, aquilo que nós chamamos de teoria do direito divino dos reis e a superação dos laços feudais. Né, a soberania não reside no Estado, mas sim na população, afirmava John Locke. Isso aqui é importantíssimo, né? O que o feudalismo trabalhava, principalmente o absolutismo, que é os resquícios finais do feudalismo. Ele trabalhava de que a noção de que o poder político ele é divino, ele vem de Deus. Em certa medida, os reis são figuras divinas na terra, então o poder político era dado aos reis. Isso era o pensamento absolutista. John Locke critica duramente esse processo e fala que não, a soberania não vem do poder divino dos reis, ele vem do poder divino da população, da sociedade. Aliás, o Estado é a expressão da sociedade civil, por isso que ele é o pai dos direitos individuais, ele é o pai do liberalismo político. Todos os homens têm liberdade de escolha político, social, religiosa e econômica. Então, veja a evolução do pensamento desse cidadão, né, na tentativa de descolar primeiro o Estado da Igreja, né, então ele descola o Estado da Igreja e primeiro ele traz para dentro do Estado aquilo que a gente chama de sociedade civil. Tá bom? Veja algumas obras do John Locke, né, observem aí. A primeira, né, que eu considero importante que vocês, estudantes da segunda série, para quem vai prestar o Enem, deva buscar, né? O ensino acerca do entendimento humano, essa obra é de 1690. Outra obra importante do John Locke é as Cartas sobre a Tolerância, de 1682, e o grande ensaio dele, né, de 1689, 2 tratados sobre o governo. Essa aí é a obra-prima do John Locke. É lá que ele desenvolve a noção de Estado de Direito, democracia, soberania do Estado, essa separação do Estado, da lei divina dos reis e do feudalismo, ok? Separei para vocês algumas frases do John Locke, vamos a ela. Então, vejam, né, algumas frases atribuídas ao John Locke, né? O que te preocupa te escraviza, é uma frase clássica dele. Onde não tem lei, não tem liberdade. É preciso metade do tempo para usar a outro. A felicidade é uma condição da mente e não das circunstâncias. Nossas ações são as melhores interpretações de nossos pensamentos. A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Então vejam, né? Essas frases são do John Locke e refletem muito dessa tríplices conceitos que fizeram parte de construção das suas obras. Primeiro, a ideia de direitos individuais. Segundo, a ideia de liberdade intelectual. E a terceira, a ideia de tolerância às divergências, tá certo? O último filósofo da aula de hoje, que faz parte, né, desse quadro de filósofos do iluminismo, é Jean-Jacques Rousseau. Coloca na tela, separei para vocês uma imagem dele, né? O famoso Rousseau, é importante. Ao contrário do John Locke, que é inglês, o Rousseau é um filósofo francês. Em certa medida, o Rousseau
cria, né, aquilo que nós chamamos de uma filosofia social, uma teoria política e, em certa medida, influenciou o processo revolucionário francês. Ele parte da concepção de que o soberano, né, a soberania reside no povo e não no Estado. Isso aqui é importantíssimo, né? O Rousseau, ele é um dos influenciadores da Revolução Francesa. Então, os lemas da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, fazem parte do script de conceitos que o Rousseau utilizou para construir um livro chamado Contrato Social. Tá certo? E a concepção de Estado do Rousseau, ela parte do povo, né? Na verdade, o povo é soberano e é a partir do povo que o Estado deve se configurar. Então, é a sociedade civil e os grupos de interesse da sociedade civil que modam a política e não ao contrário, não a política que moda a sociedade civil. Entenderam? Vamos seguir, né? Algumas ideias, né, que eu separei para vocês da obra Contrato Social para a gente fechar a aula de hoje. Coloca na tela para mim. A obra Contrato Social, ela é a maior obra do Rousseau, né? Ela é de 1762 e eu propus 3 ideias aí. Primeiro, né, o Rousseau propõe um Estado ideal, resultante de um consenso e da garantia de direitos de todos os cidadãos. Segundo, a única esperança de garantir os direitos de cada um é justamente a organização da sociedade civil, no qual os grupos de interesse afloram e se organizam. E, por último, o Estado tem o efeito de fortalecer a liberdade autêntica, ou seja, a vontade geral do povo. E veja, olha, tanto que isso é importante, tanto que o Rousseau faz parte do nosso cenário político, né? A nossa democracia, ela garante a soberania do voto, ou seja, a soberania do povo. É o povo que é soberano e é o povo que decide, em última instância, quem vai compor a máquina estatal, ou seja, a sociedade política da nossa humanidade, da nossa sociedade em si. Veja, por último, né, só para finalizar, o Rousseau ele foi perseguido por conta dessa sua obra. A obra foi considerada perigosa pelos franceses. Ele morreu em isolamento na França e o lema de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa são atribuídos a ele. Gente, é isso, né? Eu peço que vocês estudem. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos aula para os estudantes da 3ª série do ensino médio, aulas de geografia e língua espanhola. Um forte abraço do professor Pedro Turque, é isso. Valeu!